Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e uma mensagem de salvação. Hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem que eu li no Novo Testamento da Bíblia. E essa mensagem, ela se encontra no Evangelho de Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 8. E essa mensagem, ela está dizendo assim: mas ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos, anunciar outro evangelho além daquele que já temos anunciado, este seja amaldiçoado. Aqui, pessoal, essa palavra está falando no Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Paulo aqui, ele estava falando que se for anunciado outro evangelho, além deste que ele tem anunciado na Bíblia, o qual nós lemos do Novo Testamento, que esse que estiver anunciando um evangelho diferente, seja esta pessoa ou esse lugar, enfim, quem estiver anunciando outro evangelho, seja amaldiçoado. Aqui ele estava referenciando pessoas que naquela época já estavam mesclando o puro evangelho de Jesus com outro evangelho. Um outro evangelho que iria além da simplicidade que há no evangelho de Cristo, no evangelho de Jesus. E para nós, nos tempos de hoje, as mesmas coisas estão acontecendo, porque são muitos os lugares que se titulam como religiões, igrejas, enfim, generalizando, em geral, todas as outras religiões, que até usam a Bíblia como referência de algumas coisas. Como, por exemplo, nós vemos no mundo igrejas que cultivam o hábito de se adorar imagens, fazem culto de idolatria e falam de Jesus também, falam do Evangelho. E aqui Paulo já estava falando sobre isso, sobre essas determinadas religiões também, que estavam surgindo naquela época, anunciando um evangelho diferente daquele que ele já estava anunciando naquele período. E aqui ele fala que esses serão amaldiçoados. Então, isso serve de exemplo para você que às vezes está seguindo, buscando com toda sinceridade, usando a sua fé numa determinada religião, ou até mesmo numa determinada igreja. Mas, se o que estiver acontecendo ali onde você está congregando, frequentando, participando, se estiver acontecendo a prática de tudo aquilo que é o contrário do que está escrito na Bíblia, passa a ser um outro evangelho. E esse local passa a ser um local amaldiçoado por Deus. E era isso que Paulo estava falando aqui. E nós temos visto muito isso, pessoal. Lugares que, da mesma forma
onde se fazem trabalhos ali para que venha trazer soluções nas vidas das pessoas, muitas das vezes usa até a prática do mal para fazer com que a pessoa venha serem prejudicadas através dos rituais que fazem. E usam também a prática como referência à palavra de Deus, à Bíblia. Lugares que você entra, você vê aquelas idolatrias enormes de santos, dos apóstolos, imagem de santos que nem na Bíblia tem, mas está lá. Isso tudo faz parte do outro evangelho, como Paulo estava dizendo aqui. Como também lugares que se denominam como igrejas de Jesus até, mas trazem um outro evangelho também, através das suas doutrinas, das suas experiências. Igrejas que tiveram visões de anjos mostrando um evangelho novo, trouxe revelações de um outro evangelho, se baseando em livros, colocando a Bíblia ali junto, fazendo parte até a Bíblia, mas tendo como referência outra pessoa, não sendo Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, referenciando só como uma forma de poder dizer que também está falando da Bíblia. E nós temos visto por aí, pessoal, livros, segundo, como a gente vê muito, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vemos também religiões, seitas que absorvem livros paralelos para completar a Bíblia. Isso tudo faz parte do que Paulo estava falando aqui. Um outro evangelho, além daquele que eles têm anunciado. Então é exatamente por isso que nesses lugares as pessoas às vezes ficam e passam a ter uma vida normal, sem novidade. Não vê a atuação do poder de Deus. Por quê? Porque não é o Deus verdadeiro, é um outro evangelho. Como no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo ele diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para ludibriar, para enganar as pessoas. E assim ele tem feito muito, não só no meio das outras religiões, como também até nas religiões que levam o nome como religiões evangélicas até. Nós vemos cada aberração, cada absurdo acontecendo, unção disso, unção daquilo, revelações, profecias, heresias, enfim, isso tudo faz parte de um outro evangelho, porque o evangelho de Cristo, ele é um evangelho simples, ele é um evangelho que não tem dificuldade de se compreender, e as pessoas estão caminhando para o engano justamente por isso, por estarem absolvendo um outro evangelho além daquele que Paulo tem anunciado. Então, pessoal, essa mensagem de hoje, ela tem esse propósito de trazer as palavras do apóstolo Paulo, do Novo Testamento da Bíblia, aqui em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 8, que ele está dizendo: se, mesmo que estivesse sendo ele ou qualquer um dos apóstolos daquela época, tivessem anunciando outro evangelho além daquele que ele já tem anunciado, essas pessoas são pessoas que estão sob maldição. Está sendo amaldiçoado esses lugares. E é isso, pessoal, as pessoas erram por falta de conhecimento. Exatamente por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a pessoa tem um encontro com a verdade, como por exemplo nesse capítulo, nesse versículo que eu estou lendo para vocês, elas não se deixam se enganar. O povo erra por falta de conhecimento bíblico, das palavras de Jesus. A única forma
no tempo que nós vivemos, no mundo que nós vivemos hoje, de uma pessoa ela não se deixar levar pelo engano, mesmo na esfera cristã, na esfera evangélica, enfim, para ela não se deixar se levar pelo engano, só existe uma forma: a pessoa chegar ao pleno conhecimento da verdade, lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, como referência, como base. Assim, a pessoa ela passa a estar conhecendo a verdade e aí ela se liberta de tudo, se liberta das religiões, ela se liberta das heresias, ela se liberta das adivinhações, ela se liberta de tudo aquilo que está sendo propagado como o outro evangelho. E é isso, pessoal. Então a palavra de hoje é essa. É uma palavra simples, uma palavra direta, que vem como meio de orientação. Gálatas capítulo 1, no versículo 8. Se alguém, mesmo sendo nós, viermos passar para vocês um outro evangelho além daquele o qual nós temos anunciado, esse se tornará amaldiçoado. E é por isso que nós vemos no meio das religiões tantas pessoas sofrendo e se dando muito mal. Mas aqui essa mensagem vem para abrir a mente, para que venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. E para isso, nós estamos fazendo um propósito de estar lendo o Novo Testamento da Bíblia, um capítulo por dia, de Mateus até o Apocalipse. E uma vez você estando dentro desse propósito, você também passará a chegar até o conhecimento da verdade absoluta que há no Evangelho da Salvação. Então, pessoal, toma posse dessa palavra. Não deixe ser enganado por nenhum tipo de religiões, doutrinas, enfim, generalizando todas as religiões. Tudo aquilo que estiver fora do que está escrito no Novo Testamento da Bíblia passa a ser um outro evangelho, por mais que aparentemente venha a ter até a aparência de cristã, de igreja. Nós estamos vendo muito por aí, doutrinas sendo colocadas em igreja, estabelecendo coisas que na verdade nem existe no Novo Testamento da Bíblia isso. Heresias, forma que as pessoas estão fazendo, achando que irão atrair Deus nessas práticas, envolvendo o espiritismo, envolvendo idolatria, magia, trabalhos feitos. Tudo isso passa a ser um outro evangelho quando se pronuncia dizendo que acreditam na Bíblia, que acreditam também em Jesus. Eu já fui em cada lugar que aparentemente as pessoas até falavam de Jesus, até criam nele, convincente até o argumento. Mas a partir do momento que eu me propus para conhecer o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Verdade, eu passei a usar uma fé racional, uma fé que provém de um raciocínio. Você analisa o que está escrito no Novo Testamento, que é a palavra de Deus, e vê se faz algum sentido em relação àquilo que estão fazendo. E aí é fácil você chegar numa conclusão e ver. Então, aonde você estiver, independente da religião que for, entre conosco nesse propósito de estar lendo o Novo Testamento da Bíblia, para que você venha conhecer a verdade absoluta que há no Evangelho da Salvação, no Novo Testamento da Bíblia. Nós estamos fazendo esse propósito de ler um capítulo por dia, de Mateus até Apocalipse, para que nós venhamos chegarmos juntos nesse conhecimento da verdade absoluta, da plena verdade que há
nas palavras de Jesus, dos apóstolos, no Evangelho da Salvação. Tá certo, pessoal? Então, a mensagem de hoje é essa, uma mensagem que vem trazer um alerta para que nós não venhamos estar errando e participando de qualquer religião ou local que seja que estiver anunciando um outro evangelho que passa a ser além daquele que está anunciado no Novo Testamento da Bíblia. Então a mensagem de hoje é essa, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, deixa o seu like e vamos estar aí nesse mesmo propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia, chegar ao conhecimento da verdade absoluta. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas.